Vamos lá, então. Então, bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite, Ale. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, eu já me apresentei, né? Eu sou Ana Beatriz, sou psicoterapeuta e sou apaixonada pela pessoa humana já há uns bons anos, pelo menos assim, nos últimos 15 anos eu tenho me aprofundado muito nesse tema. E aí, quando a Ale tinha comentado, né, de dar as palestras, tudo, eu falei, bom, tenho que ir na linha do que eu acredito, que é a linha do sentido da vida, né? Então, para ser um empreendedor de verdade, né? Então, não, seja um empreendedor de verdade. Tanta gente aí com tantas empresas, uma diversidade de segmentos, mas algo em comum com todos, né? Cada um aqui é uma pessoa. Então, a gente vai nessa linha para ser um empreendedor de verdade. Então, pensando nisso, né, antes da gente começar efetivamente com o tema, o que significa empreender, né? O que significa ser um empreendedor? Alguém quer falar? Alguém quer arriscar? Eu deixo. Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo junto. O pessoal não fala. Para mim, empreendedor, Aninha, é a pessoa que tem objetivos, tem metas, tem sonhos. Eu não acho que empreendedor é dono de um negócio. Empreendedor pode ser um cara de carreira, mas que ele tem um norte, né? Que ele tem um caminho a seguir. Esse é o empreendedor, na minha opinião. Na minha opinião, empreendedor nesse país, ser empreendedor é ser sinônimo de herói. Herói. É um maluco que tem ambições, que não se encaixam em padrões formais e que está sempre buscando novas alternativas para o seu desenvolvimento pessoal e ajudar a outros. Muito bom, Luiz. Muito bom mesmo. Legal. Acho que eu vou até patentear essa frase depois dessa, hein? Eu adorei, acho que você devia deixar... Ainda bem que está gravado, ainda para ver depois. Muito legal, é isso aí mesmo. No Brasil não só no Brasil, acredito, mas é aprender a cada dia, né? Mas eu acho que aí a fala do Luiz e do Alexandre se encaixa perfeitamente, né? São objetivos, metas. No Brasil, cada vez mais difícil você empreender, né? Mas eu acho que é você aprender a cada dia e seguir um objetivo, e é o cara que é fora da curva, né? É isso aí, muito bom. Aquele cara que acha oportunidade em tudo que vê. Muito legal, Felipe. Então, assim, empreendedor é aquele que tem uma iniciativa, né? Ele tem uma iniciativa ali de empreender, seja um negócio próprio, né? Seja em alguma atividade ali, tá meio que nele, mas também isso pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido, né? Então, ele sabe identificar oportunidades, né? E transformar isso em algo que pode ser lucrativo, certo? Ele, de certa forma, ele acredita, né, que tem uma capacidade de liderança, porque, embora aqui a gente tenha vários segmentos, né, a gente tem empreendedores individuais, a gente tem empreendedores que são aí uma empresa, independente disso, cada um aqui é líder no seu negócio, né? Então, a gente precisa ter uma certa liderança. E isso pode ser muito bem trabalhado. Então, para ser um empreendedor de verdade, né, para a gente conseguir ter uma liderança empreendedora autêntica, eu tenho uma proposta a fazer para vocês, né? Até coloquei uma bússola aí. Por quê? Porque a gente precisa de um norte, a gente precisa de uma direção para que a gente consiga ser de verdade um empreendedor. E é um pouquinho diferente do que normalmente a gente vê, né? Essa proposta. Por quê? Porque a gente precisa se fundamentar em virtudes, na ciência das virtudes. Mas como assim, né? Eu quero que a minha empresa cresça, eu quero ser próspero no meu negócio, mas o que tem a ver virtude
com ser um empreendedor de verdade? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Por que que tem tudo a ver? Porque a virtude, ela é um hábito. Ela é um hábito que passa pela mente, passa pelo coração e passa pela vontade. E isso permite que a gente consiga alcançar uma excelência e uma eficácia pessoal. Eu não me lembro agora quem fala, acho que foi o Marcelo no início, ele estava falando, acho que foi o Marcelo no início, quando ele estava apresentando o Recomendo, né? Então, a gente viu lá, né, o que é o Recomendo, né? O Recomendo, ele conecta pessoas, ele serve com ética, lealdade, comprometimento aos clientes, ajuda mútua, e as empresas são feitas de pessoas, né? Então, quando, através das virtudes, a gente consegue alcançar essa excelência, essa eficácia pessoal. Então, quando a gente fala de liderança e virtude, a gente vê uma ligação intrínseca, elas estão conectadas. Por quê? Primeiro, porque a virtude, ela gera confiança, o que é fundamental para qualquer negócio, para qualquer empreendedor, né, que queira se relacionar ali bem com o seu cliente, certo? Com o seu funcionário. Para quê? Para que seu negócio seja consolidado, né? Para que o seu serviço seja consolidado, para que o seu produto seja consolidado no mercado. Segundo, a virtude, ela vem de virtus, que significa o quê? Força ou poder. Ou seja, é uma potência ali dinâmica que reforça a capacidade do empreendedor de agir e fazer aquilo que ele que se espera dele. Alguém falou aqui que, acho que foi o Felipe mesmo que falou, ou foi, não me lembro agora, que tem que ser herói, né, no Brasil. Então, para ser herói, eu preciso do quê? De coragem, eu preciso do quê? De força. Então, ao praticar a virtude, uma liderança empreendedora, ela vai se tornando mais madura, né? E a gente estava falando, quando eu fiz a minha apresentação, né, o Ali falou, às vezes, que eu atendo as pessoas que querem se conhecer melhor, né? Para quê? Para que sejam pessoas maduras, que sejam pessoas de verdade, que ajam de acordo com a sua idade cronológica, né? Porque hoje a gente vê pessoas de 50 anos com uma mentalidade de 15, né? Então, para eu ser um empreendedor maduro, eu preciso de um esforço, eu preciso olhar para mim mesmo, certo? E aí, então, a partir do momento que eu vou amadurecendo, eu consigo ter um julgamento melhor das situações, das diversas realidades, eu consigo me relacionar melhor com as minhas emoções e não me deixar levar por elas, não simplesmente reagir e sim agir, e ter um comportamento adequado para aquela posição a qual eu estou, certo? Então, existem 4 virtudes que constituem o fundamento da liderança empreendedora. A primeira delas, e é a mãe de todas as virtudes, segundo Aristóteles, é a prudência. Por quê? A prudência, ela faz a gente parar, ela faz a gente pensar, para depois a gente agir. E ela aumenta a nossa capacidade como empreendedor de tomar as decisões corretas. Por quê? Porque diante das escolhas, a gente sempre tem 2, a certa e a errada. Então, quando eu sou prudente, eu consigo parar, pensar e agir, né? Eu não ajo de maneira impulsiva. Às vezes eu preciso tomar decisões rápidas, mas mesmo assim eu não posso ser imprudente. A segunda é a fortaleza. Então, para eu ser forte, né, eu preciso que resistir às pressões de todos os tipos. E diante da realidade, como bem vocês colocaram no início, o que é ser empreendedor hoje, principalmente aqui no Brasil, são tantas as pressões, tantas as circunstâncias nas quais a gente se encontra hoje, né, tantas inseguranças, o que vai acontecer, como que vai ser, ninguém sabe, mas eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar forte, para quê?
para resistir às pressões. E mesmo assim, desculpa, a gente está passando um helicóptero aqui. E mesmo assim, eu consegui seguir em frente. E, se necessário, mudar ali a rota. Lembra que a gente está falando de uma direção, de uma bússola. A outra virtude é o autodomínio. Por que eu preciso de autodomínio? Como empreendedor, eu preciso de autodomínio para quê? Para que eu direcione as minhas energias vitais para o cumprimento dos meus deveres, para aquele objetivo no qual eu me propus a fazer, né? Porque as coisas não caem do céu. Então, eu preciso ter foco, eu preciso ter meta, e para isso eu preciso de autodomínio. Por isso que eu preciso me conhecer. E a justiça? A justiça, ela impele ali o empreendedor a dar a cada qual a parte que lhe cabe. Então, eu ajo com justiça diante das diferentes circunstâncias, não só no sentido jurídico mesmo, mas diante das diferentes situações que no dia a dia se apresenta. Ou seja, eu dou àquela situação, àquela pessoa, àquela realidade o que lhe cabe. Isso é agir com justiça. Mas para crescer em virtude, é preciso que a gente acionar o coração, a vontade e a mente. Por quê? Porque a gente contempla ali a virtude por meio do coração. Para quê? Para que eu consiga perceber a beleza da virtude e desejar ardentemente ser virtuoso. Eu pergunto para vocês, vocês desejam ser empreendedores, empreendedoras, virtuosos, virtuosas? Né? Eu espero que sim, porque, aliás, dentro do recomendo, eu acho que essa é uma característica muito, muito, muito importante, né? Dentro do que o Alexandre nos propõe. Então, eu desejo ardentemente ser virtuoso, por isso que eu preciso, né, que o meu coração esteja ali. Eu preciso desenvolver hábitos de agir virtuosamente por meio da vontade, ou seja, eu preciso de uma vontade forte e não simplesmente reagir às situações. Então, se está frio, eu não vou acordar para vir para a reunião. Se está chovendo, eu não vou trabalhar hoje, eu vou ficar em casa. Não, né? Eu tenho que ter a vontade forte. E hoje a gente vive uma sociedade que a vontade é muito fraca. Né? As pessoas elas se deixam levar muito facilmente pelos reveses da vida e não enfrentam. Por quê? Porque a vontade está fraca e a gente precisa o quê? Exercitar. E com a mente a gente pratica todas as virtudes simultaneamente, dando especial atenção à prudência, como eu já falei, é a mãe de todas as virtudes, é aquela que guia todas as outras. Mas, para a gente ser um empreendedor de verdade, existem duas virtudes que juntas são essenciais. Então, nós falamos dessas 4 que são fundamentos, mas a gente tem 2 que são essenciais. E são elas a magnanimidade e a humildade, que são as 2 virtudes do coração. O que é a magnanimidade? Ela é o hábito de buscar aquilo que é grandioso. O Alexandre falou, né, do empreendedor, né, que tem sonhos grandes. Então, a liderança empreendedora, ela é magnânima. Por que ela é magnânima? Por quê? Porque ela tem sonhos grandes, ela tem sonhos magnânimos. Ela tem uma visão de negócio, de futuro, um senso ali de missão. E também o é ali na sua capacidade de desafiar a si mesmo e aos que estão ao seu redor. Né? Então, como um líder, né, como empreendedor que somos, como líderes, a gente precisa se desafiar o tempo todo. Mas não só isso, desafiar também quem está conosco, seja o nosso cliente, seja o nosso funcionário, até no nosso dia a dia. É meio que necessário isso. E a magnanimidade é essa virtude. Então, se a gente for pegar o Alê de exemplo, tá? Então, o Alê, né? Ele é um exemplo de uma pessoa magnânima. Por quê? Porque só se a gente pensar assim, né?
do que foi falado na reunião, do que eu recomendo, como começou o recomendo, né? O que ele faz entre uma reunião e outra, todo esse esforço para que todos estejam presentes, essa preocupação com os outros, de entender por que não veio, o que aconteceu. Então, ele é o exemplo de uma pessoa magnânima. Então, a gente tem uma pessoa aí que passa por todos os grupos, que é o responsável por esse grupo de negócios, que tem a magnanimidade como algo ali intrínseco mesmo, e que a cada dia, a cada reunião, a cada semana vai se fortalecendo. E magnanimidade não é ser megalomaníaco, né? Por quê? Porque Hitler, por exemplo, foi um líder, mas Hitler era megalomaníaco, né? Ele não tinha prudência nas suas atitudes, ele não tinha valor no que ele fazia, né? Então, embora fosse um líder, não era para o bem, né? Então, a magnanimidade, ela faz com que a gente, sim, deseje coisas grandes, mas é algo que vem do coração e para o bem, o nosso próprio bem e o bem do outro. E a outra virtude é a humildade. A humildade é o reconhecimento da força e da grandeza do homem, da pessoa humana, reconhecendo que os talentos que cada um tem e as capacidades que lhes foram dadas. E é também o hábito de servir aos outros, né? De ter humildade ali, de trazer as pessoas para perto, em vez de empurrá-las ali para longe, de distanciá-las de si. É ensinar em vez de dar ordens, né? É inspirar em vez de repreender. Mesmo repreendendo, inspira, não humilha. Então, praticar a humildade é despertar ali a grandeza naqueles que estão ao nosso redor. É dar-lhes ali a possibilidade de realizar plenamente as suas potências humanas. Então, seja no nosso cliente, seja com os nossos funcionários e com a gente mesmo. Então, será que eu me conheço? Será que eu sei o que eu tenho ali em potência? Tá em potência, mas eu preciso transformar o quê? Em ato, né? E aí, pela magnanimidade, eu consigo agir. Então, a magnanimidade, a humildade, elas são virtudes essenciais para a gente ser um verdadeiro empreendedor. Elas andam juntas. Por quê? Porque em relação às suas tarefas, né, o homem, ele tem o direito e o dever de acreditar em si mesmo, sem se esquecer que existe o quê? As suas capacidades e talentos. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, e eu preciso saber as capacidades que eu tenho, as potências que eu tenho. Para quê? Para que eu consiga transformar isso em atitude e coloque isso ao dispor das pessoas com as quais eu me relaciono. E o homem magnânimo, né, que é magnânimo e humilde, ele vai revelando a sua magnanimidade quando ele afirma seus talentos e as suas habilidades. E ao se julgar capaz de grandes coisas, ele as realiza com confiança. Então, o recomendo só existe por quê? Porque o Alê acreditou na capacidade que ele tinha, na habilidade que ele tinha e confiou na realização dele. E hoje está aí para todo mundo. Hoje a gente faz parte desse grupo, né? Então, a humildade, assim como a magnanimidade, ela inflama as almas generosas. E, ao mesmo tempo, ela também aterroriza os corações egoístas. Então, o egoísmo não cabe aqui no recomendo. Por quê? Porque a gente precisa se ajudar mutuamente. Se eu sou egoísta, se eu só olho para mim, eu não vou conseguir fazer parte desse grupo, né? Então, quando eu sou generoso, eu acabo aterrorizando esses corações egoístas. E, no entanto, que é mais fácil falar sobre a magnanimidade do que sobre a humildade. Por quê? Porque muitos querem ser grandes, mas poucos querem servir. Então, o fato é que não se pode ser grande quando não se tem disposição para servir aos outros. É precisamente servindo aos outros que nos tornamos grandes.
Aí aqui eu peço licença para eu fazer a leitura de uma história que eu acho que é de um grande empreendedor que muitos conhecem, com certeza, acho que todo mundo conhece, que é o François Michelin, né? E a história de um colaborador dele. Então, eu peço licença para eu ler, para a gente entender um pouco sobre essa magnanimidade e essa humildade andarem juntas diante de uma história de um grande empreendedor, de um empreendedor de sucesso. O que mais me impressiona em François Michelin é a atenção que dedica às pessoas, a preocupação que tem em promover o crescimento daqueles que estão ao seu redor. Ele tem grandes ambições em relação à sua empresa, mas são ambições que não destroem aqueles que estão ali justamente para concretizá-las. Seu eu interior é até mais forte do que seu lado capitão de indústria. Para servir aos demais, é necessário primeiro saber ouvi-los. Veja como as minhas orelhas se projetam para a frente, dizia François. São como um diploma, do qual, aliás, eu tenho muito orgulho. Ajudar um homem a se tornar aquilo que ele é, eis aí a coisa mais importante para François Michelin. Foi graças a esse espírito que Marius Mignon, um funcionário sem educação formal, pôde inventar o pneu radial que revolucionou toda a indústria automotiva. Mignon foi contratado originalmente para trabalhar no setor de impressão da empresa, mas Edouard Michelin entrou em contato com seu diretor de recursos humanos e lhe disse: não julgue as pessoas pela aparência. Lembre-se de que é preciso quebrar a pedra para encontrar o diamante escondido. Então, assim, quis trazer essa história, né? Porque é uma empresa de sucesso e para a gente ver o quanto que é importante a gente ter essas virtudes fortalecidas e algo que a gente tem que estar o tempo inteiro reforçando na gente, reforçando e a cada dia olhando para o nosso dia e vendo o quanto magnânimo e o quanto humilde nós fomos diante das diferentes situações nas quais a gente passou aquele dia. Então, como ser um empreendedor de verdade? Então, o meu maior empreendimento, né, ele é, primeiro, concentrar-se mais em si mesmo do que ali em suas ideias. Por quê? Porque o mundo interior, ele é mais importante, porque não adianta eu conquistar todas as tecnologias, todas as ciências, se eu não me desenvolvo como pessoa, se eu não me torno aquilo que eu devo ser. Então, o mundo interior, ele é mais importante que qualquer progresso na ciência ou na sociedade. Então, é importante você se conhecer. Primeiro, se conhecer, fortalecer o seu caráter e desenvolver as virtudes. Por isso, a segunda coisa importante é concentrar-se mais em seu caráter do que nas suas maneiras. Ou seja, é preciso um esforço para fortalecer o caráter, para que, de fato, eu não me deixe levar pelas circunstâncias, que eu consiga passar pelas situações com um crivo moral bem acirrado, uma ética que é inviolável. Terceiro, buscar a companhia de pessoas de excelência. E aqui, no Recomendo, a gente tem essa oportunidade. Né? Por quê? Porque o grupo ele é importante para o nosso crescimento. A pessoa ela só cresce na relação com o outro. A gente não consegue ficar sozinho, a gente precisa do outro para crescer, para ser mais gente. E aí, então, por isso, a companhia de pessoas de excelência, conscientes da sua dignidade, né? Que se manifestam ali na maneira como vivem. Como elas realmente vivem o seu dia a dia, como elas negociam ali a sua empresa, como elas trabalham, enfim, que realmente inspiram as suas qualidades, né? Que as suas qualidades ali estão latentes aos nossos olhos. Quarto, descobrir e viver a sua vocação. A vocação, ela nos chama a ser o quê? A ser pessoa. Antes de ser empreendedor, nós somos pessoas. Portanto, nós somos responsáveis.
Ou seja, o que é ser responsável? É responder de maneira pessoal aquilo que a vida me chama, a que a realidade me chama. E aí eu respondo com toda a força do meu coração, com toda a força da minha mente, com toda a força da minha vontade. Assim eu consigo ser um empreendedor de verdade. Ter consciência do seu talento e trabalhar para aprimorá-lo. Então, em que exatamente eu sou bom? Eu tenho consciência disso? Qual é o meu ponto forte? Nem sempre a gente tem clareza disso, mas quem convive com a gente sabe. Quem conhece a gente um pouquinho consegue perceber. E às vezes é importante a gente perguntar. A gente ter um amigo, um colega ou mesmo cônjuge, né? O que você percebe que eu sou forte? Qual que é o talento que eu tenho? O que você percebe que eu sou bom realmente? E aí, então, eu consigo ir aprimorando cada vez mais esses talentos. Então, não só aprimorando os talentos e fortalecendo, né, cada vez mais ali o que eu tenho de força, mas eu vou também superando as minhas fraquezas, porque a gente tem fraqueza também, e isso é humano e a gente precisa conhecê-las. Para quê? Para que elas possam ser superadas. Concentrar energias na sua missão. A missão nos chama sempre a fazer alguma coisa. Ela é única, ela é pessoal. Só o Felipe pode fazer o que cabe a ele. Só o Alê pode fazer o que cabe a ele. Só o Luiz, só o Marcelo. Só o que a mim cabe. Só eu posso fazer a minha missão, né? Embora eu tenha outras pessoas que trabalhem, com as quais eu convivo, mas aquilo que eu sou chamado a fazer, só eu posso fazer. Mesmo que tenham outras pessoas que trabalhem no mesmo ramo, que façam a mesma coisa, só eu posso fazer aquilo. E isso é importante, essa consciência é importante. Não temer o fracasso, né? A gente não pode ser pusilânime, né? Ou seja, ter crer que a gente não é capaz de fazer grandes coisas. Não, por quê? Porque o medo, ele alimenta o desconsolo, né? Que, por sua vez, vai paralisar a nossa alma e acaba destruindo a nossa habilidade de realizar grandes coisas. 8º, libertar a imaginação. O amor deve ser a força motriz da imaginação. Ser apaixonado, amar tudo aquilo que é bom e aquilo que é nobre. Gente de carne e osso, né? Estamos aí em relação, conectando pessoas, vamos marcar café, vamos marcar papo de valor, né? Amar as coisas criadas, né? Olhar para as coisas, parar um pouco, contemplar um céu azul ou um céu nublado, o sol está ali mesmo estando nublado, então parar um pouco, porque às vezes na rotina a gente não consegue fazer isso. Reconhecer a nossa insignificância. Por quê? Porque a gente muitas vezes pode correr o risco de um certo orgulho, né, na independência e autonomia, que quase muitas vezes pode fazer com que a gente se ache deuses, né? Tem algumas pessoas que se têm certeza aí diante da realidade que a gente está vivendo, mas a gente precisa reconhecer a nossa insignificância. Por quê? Porque senão a gente não alcança a paz. Porque cada dia, né, cada momento, a gente se vê diante dos nossos defeitos e das nossas limitações. Nós somos limitados. Nós somos, como pessoa humana, nós temos os nossos limites. Reconhecer as nossas fraquezas. Por quê? Porque é importante a gente reconhecer que as nossas faltas pessoais, né, contra essa dificuldade que a gente tem de ser virtuoso, contra a lei moral, natural, né, é importante para o nosso desenvolvimento. É importante a gente reconhecer os erros que a gente comete, não ter medo de reconhecer os nossos erros, é fundamental. Isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Por quê? Porque isso faz com que a gente reconheça a nossa dignidade e a nossa grandeza, que é um ato de magnanimidade e humildade. Por quê? Porque nos aproxima da verdade sobre nós mesmos. Nós somos pessoas humanas com grandes potências, mas também com fraquezas, com limites. Isso é ser pessoa humana.
reconhecer os nossos talentos e colocá-los em prática. Ao reconhecer os nossos talentos, nós devemos evitar nos comparar com outras pessoas. Por quê? Porque nós não somos todos igualmente talentosos. Os talentos, eles são específicos, né? Que nos foram dados. Eles são diferentes. Por quê? Porque cada um é único e irrepetível. Ninguém é igual a ninguém. Né? Assim como os nossos talentos. A gente pode ter talentos semelhantes, porém a forma de colocá-los ali em prática é diferente, porque cada um é um. Reconhecer a dignidade e a grandeza dos outros, e isso é fundamental, especialmente se tratando de Brasil, né? Eu acho que o brasileiro ele tem uma dificuldade de reconhecer a grandeza dos outros, de elogiar os outros, né? Então, aprender com os outros, né? Seja, né, ali de ver seu funcionário, seu cliente como um grande presente ali para você, né? Aprenda com ele. Por quê? Porque aquilo que ele traz para você pode fazer com que você também cresça como pessoa. Aliás, vai fazer com que você cresça, com que você se aperfeiçoe como ser humano. Então, a gente está em constante aprendizagem, como quando a gente falou lá no início, alguém falou isso também na hora que eu perguntei sobre o que é ser empreendedor, né? Então, a gente está em constante aprendizagem e vai estar até morrer. Por quê? Porque a gente vai se adaptando, a gente vai mudando de acordo, né, com essas realidades, mas mantendo firmes em quem nós somos, os nossos valores, os nossos propósitos, e aceitar que os outros têm algo íntimo e pessoal a nos oferecer. Isso é extremamente importante. Bom, já finalizando aí, eu sei que eu falei bastante, independente, né, de qual seja o seu empreendimento, né, individual ou não, pequeno ou grande, físico ou digital, a gente tem aí uma diversidade de setores no Recomendo aqui de São Paulo. O que é importante a gente ter com a gente mesmo, né? Trazer consigo que o maior valor que tem a sua empresa são as pessoas, a começar por você, né? Então, se você for quem produz ou realiza o serviço, o valor está em você. Se for um funcionário, está nele, né? E não no produto. E isso é muito importante, porque muitas empresas pecam porque valorizam o produto e não valoriza quem faz o produto, mesmo que seja uma máquina, tem uma pessoa ali para apertar o botão, né? Você precisa de alguém que compre o seu produto. Então, você precisa valorizar o seu cliente, o seu paciente, né? Aquela pessoa na qual você vende o seu produto ou o seu serviço. E se questione também. Por quê? Porque qual o benefício que o seu produto ou o seu serviço traz para a sociedade, para a comunidade aí ao seu redor? Dessa forma, você vai valorizar a si mesmo e as pessoas. E o sucesso e o dinheiro virão como consequência. Depende de cada um se esforçar para fazer boas escolhas. Escolhas magnânimas e humildes. E aí sustentá-las com coragem. Então, tenham coragem e sejam um empreendedor de verdade. Muito obrigada. Fico aberta aí a perguntas. Obrigada por me escutarem. Foi uma alegria estar aqui com vocês.